Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 106. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopay.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos de 9 a 10, além de Provérbios, capítulo 6, versículos de 23 a 35. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos 9 e 10. Havia um homem em Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Áfia, de família benjaminita, que era um homem valente. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e belo. Não havia em Israel outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Tendo-se perdido as jumentas de Cis, pai de Saul, disse aquele ao seu filho: Toma um servo contigo e vai procurar as jumentas. Saul atravessou a montanha de Efraim e entrou na terra de Salisa, sem nada encontrar. Percorreu a terra de Salim, mas em vão. Na terra de Benjamim não as encontrou tampouco. Tendo chegado à terra de Suf, Saul disse ao seu servo: Vem, voltemos. Meu pai poderia não mais pensar nas jumentas e ficar com cuidados por nós. Nesta cidade, disse-lhe o servo, há um homem de Deus, varão muito considerado. Tudo o que ele prediz se cumpre. Vamos lá, talvez ele nos mostrará o caminho que devemos tomar. Saul respondeu: Está bem, vamos. Mas o que havemos de oferecer-lhe? Nossos alforjes estão vazios e não temos presentes algum para dar ao homem de Deus. O que nos resta? Tenho aqui 1/4 de siclo de prata, respondeu o servo. Vou dá-lo ao homem de Deus, para que ele nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, todo o que ia consultar a Deus dizia: Vinde, vamos ao vidente. Chamava-se então vidente ao que hoje se chama profeta. Saul disse ao seu servo: Tens razão, anda, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a buscar água. Há um vidente aqui? Perguntaram-lhes. Sim, responderam elas. Ali diante de ti. Apressa-te, ele veio hoje à cidade, porque o povo oferece um sacrifício no lugar alto. Ao entrar na cidade, o encontrareis, seguramente, antes que suba ao lugar alto para o festim. O povo não comerá antes que ele chegue, pois ele deverá abençoar o sacrifício. Os convidados só comerão depois. Subi, pois, hoje o encontrareis. Subiram à cidade. No momento em que entravam, encontraram Samuel, que saía para subir ao lugar alto. Ora, na véspera da chegada de Saul, o Senhor tinha revelado a Samuel: Amanhã, a esta mesma hora, te mandarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para chefe do meu povo de Israel, para que ele livre o povo das mãos dos filisteus. Porque voltei os meus olhos para o meu povo, e o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu Saul, Deus disse-lhe: Eis o homem de quem te falei. Este reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Israel à porta da cidade e disse-lhe: Rogo-te que me digas onde é a casa do vidente. Sou eu mesmo o vidente, respondeu Samuel. Sobe na minha frente ao lugar alto. Comereis hoje comigo. Amanhã te deixarei partir, depois de ter revelado a ti tudo o que tens no coração. Quanto às jumentas perdidas há 2 ou 3 dias, não te inquietes por isso, porque já foram encontradas. E de quem será toda a beleza de Israel? Não é, porventura, tua e de toda a casa de teu pai? Saul respondeu: Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel, e minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que, pois, me falas assim? Samuel, tomando Saul e o seu servo, levou-os para a sala do festim e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram em número de aproximadamente 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: Serve a porção que te dei e que te mandei por à parte. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua com que nela havia e a serviu a Saul. Samuel disse: Eis diante de ti a porção que te foi reservada. Come-a. Reservei-a para este momento, quando convidei o povo. Saul e Samuel comeram juntos naquele dia. Do lugar alto desceram para a cidade e prepararam uma cama para Saul, no terraço, e ele foi dormir. No dia seguinte, ao romper da aurora, Samuel chamou Saul ao terraço e disse-lhe: Levanta-te e te deixarei partir. Saul levantou-se e saíram os dois juntos. Quando chegaram aos limites da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao teu servo que passe e vá adiante de nós. E o servo passou adiante. Mas tu, detente aqui, para que eu te comunique uma palavra de Deus. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou na cabeça de Saul.
Beijou-o e disse: O Senhor te confere esta unção para que sejas chefe da sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamim, em seu saque. Eles te dirão: As jumentas que foste procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós, e aflige-se perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens, que sobem a adorar a Deus, em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pão, e o terceiro 1 odre de vinho. Depois de te saudarem, te darão 2 pães, e tu os receberás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Gabaá Eloim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Gálgala. Irei ter contigo ali, para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias, até que eu chegue. Então te instruirei sobre o que deverás fazer. Logo que Saul voltou às costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabaá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul, e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros: Que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão, alguém perguntou: Quem é o pai dele? De onde o provérbio: Porventura também Saul está entre os profetas? Acabados esses cânticos proféticos, foi Saul para o lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: Aonde fostes? Saul respondeu: À procura das jumentas, mas não as encontramos, e por isso fomos ter com Samuel. Conta-me, replicou o tio. O que vos disse Samuel? Saul disse-lhe: Declarou-nos que as jumentas tinham já sido encontradas, mas nada lhe contou do que tinha dito o vidente com relação ao reino. Samuel convocou o povo diante do Senhor, em Maspa. Assim, disse ele aos israelitas: Fala o Senhor, Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e de todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e dissestes: Estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordem de tribos e de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu, enfim, sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor: Haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: Ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura do ombro para cima. Samuel disse ao povo: Vedes aquele que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo quem lhe seja semelhante. E todos aclamaram, dizendo: Viva o rei! Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei, consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Saul voltou também para sua casa em Gabaá, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: Que poderá este fazer por nós? Por isso, desprezaram-no e não lhe levaram presente algum. Mas Saul não fez caso disso. Provérbios capítulo 6, versículos de 23 a 35. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz. A correção e a disciplina são o caminho da vida, para te preservar da mulher corrupta e da língua lisonjeira da estranha. Não cobiceis sua formosura em teu coração, não te deixes prender por seus olhares. Por uma meretriz o homem se reduz a um pedaço de pão, e a mulher adúltera arrebata a vida preciosa do homem. Porventura pode alguém esconder fogo em seu seio, sem que suas vestes se inflamem? Pode caminhar sobre brasas, sem que seus pés se queimem? Assim o que vai para junto da mulher, do seu próximo, não ficará impune depois de a tocar. Não se desprezará o ladrão que furta, para satisfazer seu apetite, quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais, e entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério carece de senso. É por sua própria culpa que um homem assim procede. Só encontrará infâmia e ignomínia, e seu opróbrio não se apagará. Porque o marido, furioso e ciumento, não perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum,
nem aceitará nada se multiplicares os presentes. Muito bem, o final de Provérbios capítulo 6 fala sobre um ladrão. Quem comete adultério tem uma diferença. Uma pessoa precisa comer para viver, mas uma pessoa não precisa cometer adultério por qualquer motivo que seja. Há algumas coisas que fazemos que podem ser completamente compreensíveis. Há algumas coisas que fazemos que não fazem sentido em qualquer contexto. Se alguém vai me roubar, eu entendo até a necessidade e a falta que há nele, mas você não precisa roubar a esposa ou o marido, quebrar os votos do seu casamento. Quais são aqueles pecados que escolhemos fazer que percebemos que isso não está beneficiando ninguém? Isso é apenas um sinal do meu coração quebrado. Inveja, orgulho, vaidade, nenhuma dessas coisas estamos tentando a nos ajudar de verdade. Não faz sentido fazê-los. Pedimos ao Senhor sua misericórdia, seu perdão para aqueles momentos, mas também por cura, reconciliação e restauração para que possamos evitar esses pecados no futuro. Chegamos então a Saul. Ele parece ser um rei e não há ninguém mais bonito do que ele. As escrituras enfatizam o ponto de que Saul era alto. Lembre-se que o trabalho do rei é unir o povo e lutar pelo povo. Saul parece um rei, um guerreiro, um lutador, uma pessoa mais corajosa. Logo descobriremos que Saul sofre de certa aflição. Às vezes podemos olhar para o lado e nos limitamos. Saul parece como um rei, belo, alto, capaz. Então descobriremos que Saul tem capacidades, mas suas deficiências é que ele está muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Saul está cumprindo seus deveres agora, e não é um personagem maligno. Ele se tornará uma pessoa má. E ainda, reconhecemos que existem pessoas como nós na Bíblia, que são misturadas do bem e do mal. Saul faz algumas escolhas realmente boas, mas Saul também faz algumas escolhas muito ruins. Mas o Espírito de Deus virá sobre Saul e fará dele um novo homem, que é o que aconteceu conosco no nosso batismo. Quando alguém é batizado na Igreja Católica, não só é batizado, mas também ungido, sacerdote, profeta e rei. Saul é ungido rei, Saul é ungido profeta. Isso é o que acontece conosco, esse é um espírito real. Foi tão real que as pessoas reconheceram que havia algo diferente em Saul. Onde ele conseguiu esses presentes? Deus. Saul recebeu os dons de que precisava para ser o homem e viver de acordo com a vocação para o qual foi chamado. E ainda, mesmo nesta história, há uma rachadura em sua armadura. Mesmo sendo escolhido por Deus, mas diante da multidão e diante dos outros, Saul recua e se esconde. Por quê? Porque uma das fraquezas de Saul é se preocupar com o que as outras pessoas vão achar. Ao seguirmos Saul, observemos quantas forças ele tem. Deus o presenteou com essas forças. A queda de Saul é justamente na fraqueza do pensamento dos outros. Então há em Saul uma identificação para conosco, dessa tentação em ouvir a vontade de Deus, mas se preocupar com a reação dos outros. Temos um longo caminho a percorrer. Aqueles de nós que receberam o Espírito de Deus, devemos estar cientes de que se estamos excessivamente preocupados com as opiniões dos seres humanos e não tão motivados por fazer a vontade de Deus, então nós também precisamos mudar isso. Pediremos essa ajuda ao Senhor. Pedimos ajuda uns aos outros através da oração. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.